Graça e paz. Estou feliz em estar aqui. Deus me trouxe aqui, eu acredito nisso. Acredito também que Deus te trouxe aqui. E nós viemos aqui para louvar, para exaltar, para engrandecer o nome santo de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar uma palavra que mexeu muito comigo esses dias. E Deus tem ministrado tanto ao meu coração sobre isso, e eu acredito muito que vai falar também ao teu coração. Abra por favor a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, versículo 19. Diz assim: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar as suas ferramentas, enxadas, machados e foices. O preço para se afiar um rastelo e uma enxada era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para se afiar um tridente. Machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinham espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Amém? Amém. Esta palavra talvez seja uma das palavras que tratam uma parte da história mais triste do período do reinado do rei Saul. Por quê? Porque ele tinha que defender toda uma nação e ele tinha apenas 2 espadas. Você pode imaginar uma nação, mais ou menos aí nessa época, uma nação já com muitos soldados, uma nação já com um número aí de aproximadamente 2.000 soldados, 3.000 soldados, e uma nação precisando ser protegida, e toda essa nação ser protegida por apenas 2 espadas, é muito difícil. O exército inimigo que havia cercado Israel era os filisteus, e os filisteus eram conhecidos por serem muito bravos, e eles eram muito ameaçadores. E a Bíblia conta que, antes do texto que nós lemos aqui, o rei Saul, ele resolveu tomar o lugar do pastor da igreja, ele resolveu tomar o lugar de Samuel. E ele usurpou o lugar de Samuel. Ele ofereceu ao Senhor sacrifício quando ele não deveria e ele não podia oferecer sacrifício. E ao fazer isso, ele perde a bênção de Deus. E ele perde a proteção e a oração do seu pastor. Uma das coisas mais tristes que a igreja pode ter é quando o pastor deixa de orar. Amém? Então hoje eu quero falar sobre quando a igreja vence. Uma das coisas mais tristes para a igreja é quando os seus líderes param de orar. Se o pastor da igreja parar de orar por mim, eu vou perder. A Bíblia diz que, enquanto Moisés estava com suas mãos levantadas, e ele orava pelo povo, o povo vencia. Mas quando ele abaixava as mãos porque estava cansado, o povo perdia. Então, antes de falar sobre quando a igreja vence, eu quero falar sobre quando a igreja perde. Amém? Quando a igreja perde primeiro, quando os seus líderes param de orar. Quando os seus líderes param de orar, a igreja perde. Samuel parou de orar, e os inimigos agora parecem ser maiores do que são. Você já percebeu que quando você está numa vida de oração constante, os seus gigantes parecem anões? Mas quando você baixa o seu nível de oração, os anões parecem gigantes? Você já percebeu que a oração te mantém mais calmo? Toda vez que eu vou aconselhar um casal e eles dizem: pastor, nós estamos brigando muito, eu digo: vocês estão orando pouco. Aonde tem muita oração, tem pouca briga.
Quer um segredo do sucesso para terminar a briga no casal? Oração. Se você orar com a tua esposa, vocês vão parar de brigar. Eu não ouvi um amém. Amém. Quando é que a igreja perde? Quando há falta de oração. Segundo, quando a igreja perde? Quando nós perdemos a fé. A igreja perde quando nós começamos a acreditar em tudo que o mundo está falando a nosso respeito. Quando a igreja se vê com os olhos do mundo. Quando você começa a acreditar que o ano de 2019 vai ser péssimo, porque o teu partido político não vai ganhar as eleições. Quando você começa a pensar que as profecias de crescimento das empresas não vão dar certo, quando começam a dizer coisas erradas a teu respeito e você começa a acreditar. Sem fé é impossível. Quando a igreja perde? Quando perde a fé. Agora nós estamos passando por um processo no Brasil, e eu estou assim preocupado, porque nós, os evangélicos, estamos passando por uma fase que nós não estamos mais acreditando no sobrenatural. Quer ver um exemplo? Se o vizinho bater na sua porta, 2 horas da manhã, dizendo que está enfermo, o que você faz? Ora por ele, opção número 1. Aí eu estou usando o método do pastor Antônio, tá? Opção número 1, ora por ele. Opção número 2, sai correndo com ele para o hospital. Deus está vendo. Hã? Não, o carro está sem gasolina, né? Nós estamos deixando de acreditar no sobrenatural. É uma tendência normal, a igreja quando vai crescendo, né? Porque alguns pastores, em nome da fé, eles fazem algumas coisas aí que desagradam a fé de alguns. Nós estamos deixando de acreditar no sobrenatural. Nós estamos deixando de lado o levanta e ande. Então, quando a igreja perde, quando a igreja para de orar por milagres, quando a igreja para de crer que Deus pode fazer ainda hoje o que Ele fazia 2.000 anos atrás, o que Ele fazia há 4.000 anos atrás, o que Ele fazia há 100 anos atrás, e o que Ele vai continuar fazendo depois da nossa geração. A igreja perde quando nós não oramos mais pelos enfermos. Nós perdemos muito com isso. Eu não sei se todos aqui vão ser usados por algum milagre, para fazer algum milagre. Mas alguém perguntou para um pastor muito importante, disse: pastor, o senhor ora já há 10 anos para que Deus cure os enfermos. E os enfermos nunca se curaram. O senhor não tem vergonha, não? Fazem filas de pessoas, o senhor prometendo que Deus vai fazer milagre todo o culto, e as pessoas vêm de longe, o senhor vai para os rádios anunciando que Deus vai fazer milagre, e Deus não faz milagre. Há 10 anos o senhor ora. O que o senhor pensa quando o senhor vai orar? Porque eu fico pensando, disse a pessoa, e se não acontecer? E se eu orar e não acontecer? E se eu orar por um paralítico? E ele orava sempre assim, ele chegava no paralítico e dizia: paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico olhava para ele. E ele era perseguidor de paralítico. Aí alguém dizia: mas e se não acontecer? Ele dizia: essa não é a pergunta. A pergunta é: e se acontecer? 10 anos depois, o primeiro paralítico se levanta. E ele não precisou mandar diretamente o paralítico, ele disse que estava num culto pregando. Aí, estava um culto normal, frio, segundo ele.
ninguém estava glorificando, ninguém estava falando nada, de repente alguém grita lá atrás: levantou o paralítico. A pergunta é: e se acontecer? Como você sabe se Deus não te levantou, que Deus não te levantou para um ministério de milagres? Como você sabe se Deus não está querendo te usar, que Deus não está querendo te usar? Você já orou por algum enfermo? A igreja perde quando os cristãos não creem no poder que tem. Não creem mais nos milagres, no sobrenatural de Deus. Nós acreditamos muito mais, em alguns casos, na força do Anador, do Doril. Quando é que a igreja perde? A igreja perde quando nós perdemos a nossa identidade. Quando nós não sabemos mais quem somos. Quando nós estamos querendo conquistar o mundo, para que possamos viver eternamente nele. A igreja perde quando nós estamos tentando criar tesouros aqui. E vivemos como se os nossos filhos fossem viver eternamente aqui. Você não foi chamado para viver eternamente aqui. Você está de passagem por aqui. Você é o sal. Você já sabe quem você é em Cristo? Deus te chamou para glorificar o seu nome através da sua vida. Quando é que a igreja perde? A igreja perde quando a falta de amor e perdão. Quando nós entramos num culto e não somos capazes de receber o batismo com o Espírito Santo, de sermos usados por Deus porque temos mágoa de alguém. E hoje nós temos mágoa de quase todo mundo. Temos mágoa do partido político, nós temos mágoa do governo, nós temos mágoa do vizinho, nós temos mágoa de alguém que nos fecha no trânsito. A gente precisa orar para que Deus ensine uma pessoa a perdoar alguém que ela nem conhece. Pastor, alguém me fechou no trânsito e eu não consigo perdoar. Sabe quem que é? Não. E vai guardando rancor. Pessoas estão brigando com outras pessoas do outro lado do planeta por algo que não vai dar resultado nenhum. Em que se ele vencer, ele não ganha nada. Se ele perder, ele também não ganha nada. Nós perdemos quando o nosso coração endurece. E nós não somos mais capazes de nos movermos no Espírito. E a gente vem para um culto como esse, e eu não sei se vocês sabem, não sei se os pregadores que por aqui passam falaram isso para vocês, mas se nós fôssemos tipificar o tipo de comida que é servido nesse altar, vocês comem caviar quase todos os dias. O sonho, e olha que eu estou falando aqui com experiência própria. Eu fui pastor de igrejas de quase todos os tipos. Eu já pastoreei a igreja que no domingo eu tive que fechar o culto porque estava eu e minha esposa. Não havia ninguém para nos ouvir. Eu cantava o hino da harpa e ela pregava. No outro dia ela pregava e eu cantava. E eu vou pregar por aí, às vezes me chamam para pregar. Um dia me chamaram aí, eu não vou falar o nome da igreja porque está filmando, né? Me chamaram para pregar numa igreja, no meu dia de descanso, 14h. E eu fui. E eu saí de lá pensando, meu Deus do céu, o que o evangelho virou? O que as pessoas estão comendo por aí? Que alimento espiritual está sendo servido?
E vocês têm o privilégio de comer camarão, para quem gosta de camarão, comida importada, porque o altar que aqui está, que eu estou pisando, passa grandes pregadores aqui, grandes cantores passam por aqui, e os que vocês têm aqui, tem muitas pessoas orando para que eles vão para lá. O louvor aqui é de qualidade, a palavra aqui é de qualidade, aqui tem seminário bíblico. Você não ouve heresia nesse altar. A igreja perde quando ela não se conhece, quando ela não sabe o poder que tem. Você perde quando você não sabe que você pode pegar a tua mão e colocar sobre a cabeça do enfermo e dizer: em nome de Jesus eu te ordeno, seja curado. E aí você vai me perguntar: mas e se não for? Mas essa não é a pergunta. Qual é a pergunta? E se for? E se for? A igreja perde quando ela não busca os dons espirituais, quando ela não acredita no mover de Deus. Quando o pastor de vocês vem aqui num culto de domingo e solta uma palavra profética e diz: essa semana você vai receber uma bênção, e você vai embora dizendo: é legal a palavra, queria tanto que a irmã estivesse aqui, e você não toma posse. Quando é que nós perdemos? No texto que nós lemos, versículo 19, capítulo 13, versículo 19, a Bíblia diz: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro. O que quer dizer aqui? Não havia mão de obra. A igreja perde quando os obreiros cruzam os braços, quando os obreiros começam a se interessar pelas coisas do mundo, quando para nós é muito mais importante edificar a nossa própria casa, cuidar dos nossos próprios negócios, e não nos dedicarmos à obra do Senhor. Você sabia que Deus mais te recompensa do que te dá? Existe a recompensa pela obediência, existe a recompensa pela fé, existe a recompensa pelas obras, existe a recompensa pela gratidão, existe a recompensa pelo amor. Um obreiro ou uma pessoa chamada para a obra, para o ministério, que não executa a sua função, ela não consegue vencer na vida secular. Eu já tentei correr de Deus, e eu fui para bem longe. E se não te serve o meu exemplo, pega o exemplo de Jonas para a sua vida. Se Deus te chamou para o ministério, não corra dele. Se Deus te chamou para servi-lo, não corra dele. Não havia, diz a palavra do Senhor, nenhum ferreiro. Versículo 20. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar as suas ferramentas. Você pode imaginar isso? A igreja, em vez de pedir conselho para o pastor, para os obreiros da igreja, para os irmãos maduros na fé, eles iam nos inimigos. Em vez de você prestar atenção, em vez de alguém prestar atenção na palavra do Senhor, presta atenção no horóscopo, que passa de manhã dizendo: não use preto. Aliás, você já viu que esse tipo de conselho sempre é o seguinte: virgem, se não fizer calor, vai fazer frio. Você está com sorte no amor, mas tome cuidado, porque pode dar errado.
Já percebeu? Escorpião. Pode ser que você arrume um trabalho, mas vai ter que procurar, diz. A Bíblia fala que o exército do Senhor precisava ir até o inimigo para que eles pudessem afiar as ferramentas. A igreja perde quando ouve conselho do mundo. Qual é o futuro dos nossos jovens? Qual é o futuro dos nossos jovens? Qual é o futuro dos seus filhos? O que você pensa que vai acontecer dentro de 10, 15, 20 anos? Alguém está dizendo, vai ser terrível, pastor. Eu ouvi dizer lá fora, ei, não ouça conselho do teu inimigo. A igreja perde quando nós ouvimos o que estão falando lá fora ao nosso respeito. O que a palavra do Senhor fala sobre você? Os vossos jovens farão o quê? Farão o quê? O que nós vamos fazer? Teremos o quê? Nós vamos ter visões? Os nossos jovens vão ter visões? Significa que os velhos não têm. A Bíblia diz que descerá o Espírito do Senhor sobre toda a carne. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não podemos dar ouvido no que estão falando ao nosso respeito. Nós temos que ouvir o que a palavra do Senhor diz ao nosso respeito. E o que Deus fala ao teu respeito? 1000 cairão ao teu lado. Mas e você? Alguém pode querer acreditar em outra coisa. Eu prefiro acreditar nesta palavra. Eu vou comer o melhor na sua casa. Porque se você também vai comer, você pode dizer isso com convicção? Eu vou comer o melhor dessa terra. Os meus filhos, eles vão conquistar a próxima geração. Estão profetizando dias terríveis para os nossos filhos. Eu não vou aceitar. O meu filho vai ser uma bênção e o seu filho também. Eu profetizo. No versículo 22 diz o seguinte: por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul nem de Jonatas tinham espada ou lança, mas, exceto Saul e Jonatas, tinham espadas. 2 espadas para defender uma nação é muito? É muito ou é pouco? O que é normal acontecer quando nós temos poucos recursos, poucas provisões, poucas possibilidades? É normal a gente ter medo. Deus não tem compromisso com quem tem medo. O medo é o inimigo da fé. No capítulo 14, no versículo 6, diz assim: Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, nem com muitos e nem com poucos. O Senhor vai entrar em sua causa. Pastor, então quando é que a igreja ganha? A igreja ganha quando ela se levanta para profetizar.
Vou repetir de novo. A igreja ganha quando ela se levanta para profetizar. Profetizar o quê? O Senhor é meu pastor. Profetizar o quê? O Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande. Por quê? Quando é que a igreja ganha? Quando você, mamãe, e você, papai, se levanta pela manhã e coloca a mão na cabeça do teu filho, e antes de profetizar qualquer profissão na vida dele, você profetiza que ele vai ser um servo temente ao Senhor. Quem aqui quer ser pastor? Vocês estão dizendo que eu escolhi a profissão errada? Quem aqui quer que os seus filhos sejam pastores? Ficaram com medo de eu dizer de novo, né? Você está profetizando isso na vida dos seus filhos? Você profetiza isso na vida dos seus filhos? Quando é que a igreja ganha? Quando você profetiza. Quando você se levanta de manhã e acredita no impossível. Quando a igreja ganha? Quando ela volta a acreditar no impossível. E hoje eu quero te dizer algo. Eu acredito no impossível de Deus. Eu profetizo. E eu vou profetizar sobre o enfermo. E se ele não for curado? Porque ele é desobediente. Porque eu mandei ele ser curado. O dia que você orar por um enfermo e ele não for curado, você diga: enfermo desobediente. Eu dei ordem para você ser curado em nome de Jesus. Quando a igreja vence, quando você olhar mais a promessa de Deus do que a promessa dos homens, quando você olhar para si mesmo e dizer: eu posso todas as coisas. Quando a igreja vence, quando você diz: eu posso. Vocês não ensaiaram isso no culto anterior. Eu posso todas as coisas. O que você tem profetizado para o seu futuro? Vamos fazer um ensaio? Primeiro ponto que eu disse aqui: quando a igreja perde, quando os líderes param de orar. Nós não paramos de orar. E pelo que eu sei, essa é uma das igrejas que mais oram aqui na região, se não for a que mais ora. Me disseram que existem uns loucos por aí, que se reúnem 2 vezes por semana pelo menos, para orar. 3 vezes, já aumentaram mais uma. Então você vai vencer mesmo. Ah não, você não acreditou nisso. Então você vai vencer mesmo. 4 vezes aumentaram mais uma. Agora é que você vence. O pastor de vocês está com as mãos levantadas. Vocês vão vencer em nome de Jesus. Quando é que a igreja vence? Quando o teu projeto não for apenas seu. Quando o teu projeto for para a glória de Deus. E eu vou terminar com esse ponto. Você está pedindo para Deus te abençoar em quê? Você precisa de um emprego? Alguém está precisando de um emprego? Alguém está precisando de uma promoção no trabalho? Alguém está precisando ficar rico? Agora talvez a gente acerta em alguém. Você quer prosperar para quê?
Para que você quer dinheiro? Eu adotei uma frase para mim, eu não sei se ela é de alguém. Se Deus apoia seu projeto, Deus financia seu projeto. Se Deus apoia seu projeto, Ele financia seu projeto. Você já colocou na presença de Deus teu projeto? A igreja vence, você vai vencer, quando o teu projeto não for mais seu. Quando você olhar para Deus e dizer: Senhor, eu te entrego, não apenas o meu domingo. E aqui eu não quero criticar ninguém, tem pessoas que estudam, tem pessoas que trabalham, mas eu quero te dar um alerta. A igreja que vence é a igreja que, além do domingo, além da quinta-feira, consegue entregar para Deus o tempo, não apenas os 10% do seu dízimo. Se Deus mandar você pegar o teu carro e dar para alguém, você tem coragem de fazer isso? Eu não ouvi um amém. Povo sem fé. Vocês creem no sobrenatural de Deus, sim ou não? Será que se você estivesse no lugar de Pedro e Jesus tivesse dito para você assim: oh, sou eu, não sou um fantasma, pode vir caminhando sobre as águas, será que você teria coragem de ir? Se Deus chegar em você e disser para você assim: ó, pega teu salário do mês e doa para alguém porque está precisando mais do que você, você tem coragem de fazer isso? Eu ouvi um amém, aonde? Homem de fé. Deus vai testar a sua fé. E essa é uma palavra profética. Calma, não diga amém ainda não. Pior está por vir. Você só vai experimentar o impossível quando você tiver coragem de tomar decisões impossíveis. Se Deus olhar para você e disser assim: olha, eu quero que você pegue o teu salário e pague o aluguel do irmão que está precisando mais que você. O seu está vencendo e o dele já está no segundo ou no terceiro. Você vai dizer: não, é Deus. Porque Deus não faz essas coisas. Como que Deus me ama mandando eu deixar de pagar a minha conta? Ou, melhor, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: olha, o teu carro ainda falta 2 meses para vencer o documento. Mas existe alguém aqui que já venceu. Agora é fácil dizer amém. Você vai pegar o teu pagamento e vai pagar o imposto do carro do irmão. Ou então Deus vai falar para você assim: ó, alguém fez um compromisso do minha casa, minha dívida. Já venceu 2 parcelas e a terceira está vencendo. Eis que falo contigo, levanta-te e resplandece. Vai dizer: não sou eu. Aí alguém pode estar dizendo assim: nossa, o irmão deveria vir nesse culto. E se Deus fizer isso com você? Todo pregador gosta de contar testemunho que ele vence. Já percebeu? Dificilmente a gente conta aquilo que a gente perde. Então eu, como todo pregador, vou contar uma historinha que eu venci. Um dia, eu estava no meu carro com a compra do mês. Deus falou no meu coração. Estava no carro, feliz, comprinha do mês. O Isaac, meu filho, ainda era bem bebezinho, usava fralda. Havia fralda só para aquele dia. E Deus falou ao meu coração: eu quero que você pegue
todo o dinheiro que você tem e pague o documento do carro daquele irmão. E eu pensei, Senhor, como eu vou fazer isso? Isso é coisa da minha cabeça. Deus não fala essas coisas. E novamente o Senhor ministrou o meu coração. E agora eu quero te ensinar uma regrinha. Nem sempre quando a gente diz que Deus falou, é porque Deus falou. Às vezes Deus nos dá uma impressão, uma inspiração. E eu te ensino isso para que você saiba que Deus fala com você também. Porque às vezes aqui no altar a gente diz assim, Deus falou comigo, você pensa, logo você pensa, apareceu uma voz poderosa. E Deus dizia, ou então um anjo rodando. Não, não foi isso que aconteceu. Eu tive um sentimento. E eu tinha certeza que aquele sentimento vinha de Deus. Então eu fiz uma investigação. Primeira coisa que eu fiz, eu queria saber se realmente o documento daquele irmão estava atrasado, porque eu orava para que não estivesse. Eu disse, irmão, como é que está o documento do teu carro? Ele diz, atrasado. Eu falei, Jesus, hoje não é meu dia. Aí o documento do irmão, para pagar o documento do carro do irmão, era um valor exato, assim, não era exato na verdade, era um valor X mais umas moedinhas. E eu tinha o valor X, não tinha as moedinhas. E eu peguei o valor, e aquele irmão era recém-convertido, ele nunca tinha visto essas doisices, né? E ele disse, que isso? Eu disse, Deus mandou eu pagar o documento do seu carro. Para a glória de Deus. Não, porque obedecer esse tipo de ordem é terrível. Deus ama quem dá com? Quem dá com alegria porque dá? Porque dá pouco. Porque eu quero ver o dia que Deus falar com você assim, olha, eu quero que você pegue e doa 2 ar-condicionados para essa igreja e você ganha um salário mínimo. Você vai vir cantando, eu quero trabalhar para meu Senhor, aleluia. Abraão foi sorrindo ou foi chorando sacrificar Isaac? E aí eu peguei, terminando meu testemunho, paguei o documento do carro do irmão, e faltavam umas moedinhas, e ele disse, pastor, está ótimo, está bom, está ótimo, está bom. E eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta sincera, você acha que é mais fácil te doar esse valor, ou tentar conseguir as moedinhas que faltam? Aí ele disse, realmente as moedinhas, né? Eu falei, então você vai esperar aí, eu vou quebrar o cofrinho, procurar debaixo do colchão, vou revirar a casa, mas eu vou procurar as moedinhas. Porque é mais difícil obedecer nas moedinhas ou no dinheiro? Claro que é no dinheiro, né? Aí fui lá, peguei as moedinhas, achei as moedinhas, terminei de pagar o documento do carro e pensei, amanhã eu preciso fazer a compra. Se eu não fizer a compra amanhã, meu filho não terá fralda e eu não tenho coragem de pedir, eu sou muito ruim para pedir. E no outro dia, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu não havia ainda conseguido dinheiro para comprar as fraldas do meu filho e nem de fazer a compra, é claro. De repente o meu telefone toca, era um cliente. Eu trabalhava com segurança eletrônica. E eu fechei um bom negócio, e eu fui em direção ao negócio. Aí quando eu estava no Barrinha, na Avenida Barrinha ali, o Espírito Santo, aí sim ele falou. Na primeira vez eu disse para vocês, ele me deu uma inspiração. Na segunda vez ele falou. Ele disse, para teu carro. E eu parei o meu carro. Corsinha 95 verde. Parei o meu carro. E ele falou comigo. E ele disse, sabe por que eu não mando e não falo com muitas pessoas? Eu disse, por quê? Ele disse, porque quando eu falo, eles não querem me obedecer. Eu disse, Senhor, então o que eu faço? Ele diz, você foi fiel ontem, hoje eu vou te abençoar. Quando ele disse, eu vou te abençoar, meu telefone tocou. E era um empresário amigo meu, e ele diz, eu estou mudando de casa. E para a casa para onde eu vou, não cabe os meus móveis. Você está querendo alguns móveis? Está precisando de alguns móveis?
E eu, como todo bom pastor, disse: não, não preciso. É claro que eu disse: eu estou precisando. Ele disse: então você tem que vir agora, porque o caminhão já está pegando as minhas coisas. E eu já virei o carro, fui em direção. Eu cheguei lá, tinha tantos móveis que até hoje eu nunca consegui comprar com a mesma qualidade os que ele me deu. Roupas para mim e para minha esposa. E eu consegui o que eu precisava, muito mais do que eu precisava. Então, quando a igreja ganha, quando a igreja obedece, quando a igreja acredita no impossível, se Deus tocar no teu coração, faça a vontade de Deus. Homens comuns nunca vão ver o sobrenatural. Fé comum nunca vai experimentar o sobrenatural. Não é fácil ter fé, não é normal a fé, não tem como explicar a fé. A gente crê que o nosso Senhor nasceu de uma virgem. O que há de normal nisso? Uma virgem engravidou. Se fosse nos nossos dias. Se aparecer uma virgem aqui dizendo: olha, eu engravidei, e é do Espírito Santo, você vai acreditar? Mas em Jesus a gente tem que acreditar. A gente acredita que Ele morreu e ressuscitou, e está vivo. A gente acredita que o mar se abriu e o povo passou. A gente acredita que fogo caiu do céu sobre os inimigos de Deus. Se é normal para nós acreditarmos nessas coisas, por que a gente não acredita que na vida da gente Deus vai fazer o mesmo? Se você quiser uma razão para acreditar, eu não tenho provas para te dar. Se você disser: pastor, então prova que Deus existe, manda um anjo passar voando aqui para me ver. De repente eu posso mandar e você pode não ver, mas uma coisa eu te garanto: se você crê, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Você não precisa de provas. Para quê? Você tem que crer para ver as provas. Você pode estar dizendo assim: Senhor, me prova que o Senhor me ama. Ele diz: me ama que eu te provo. Senhor, se o Senhor fizer, eu creio. Deus pode estar falando assim: olha, se você crê, eu faço. Então a palavra de hoje é: quando a gente vence, você vai vencer se você sair deste culto dizendo: é comigo, é para mim, é para mim, esta palavra é para mim, eu vou acreditar. Estão dizendo por aí que não precisa de eu acreditar. De repente você não é ninguém aqui, na cidade de Rio Verde. Talvez você até estrangeiro, veio de fora. De repente você já é velho demais para muitas coisas, pobre demais para outras, sozinho demais para outras, culto demais para outras. Mas você não precisa disso. O que você precisa? Acreditar em Deus. E você precisa acreditar que Deus vai fazer com você. Eu tenho fé que Deus vai fazer comigo. Se Deus não fizer, Ele é Deus, mas eu acredito que Ele faz. O que você vai acreditar? Deus vai abençoar teu casamento. Deus vai abençoar teu casamento. Deus vai prosperar a tua casa. Deus vai salvar teus filhos. Eles não vão para as drogas. E se algum aqui está nas drogas, você vai crer, Deus vai trazer de volta. Eu não abro mão do meu. Se coloque em pé, eu quero orar por você.